se você não consegue louvar a Deus, cantar as maravilhas dEle, aqui e no céu, fico perguntando se você vai conseguir louvar. Você vai conseguir adorar. Eu tenho 5 perguntas para você. Primeira, você acredita na eternidade após a morte? Você acredita na eternidade após a morte? Segunda pergunta, você acredita no céu? Terceira pergunta, você acredita no inferno? Quarta pergunta, você sabe o que é necessário para chegar ao céu? Quinta e última pergunta, você vai para o céu? Mateus capítulo 13, verso 44 ao 46. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44 ao 46. Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. A tua glória, Pai, continue sendo manifestada entre nós, Pai. É a tua palavra revelada, Pai, trazendo alegria ao nosso coração e falando profundamente, Pai, assim como os louvores. Continua conduzindo, Pai, este culto e ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 13 é um sermão de Jesus que contém 7 parábolas. E essas parábolas ensinam verdades profundas sobre o reino dos céus. Mas o que é uma parábola? Uma parábola é um modo que Jesus ensinava por meio de parábolas para tornar a linguagem mais acessível e mais fácil. Também para despertar a curiosidade das pessoas e as pessoas irem para casa e ficarem pensando: o que será que o que ele quis dizer com aquela parábola? O que ele quis dizer com aquele ensinamento? Então, as parábolas despertavam isso nas pessoas. As parábolas contêm verdades espirituais sobre o reino de Deus, o presente e o futuro do ser humano. Fala também da realidade cotidiana daquelas pessoas. A respeito disso, irmãos, só o Espírito Santo poderia iluminar essas verdades dentro do coração daquelas pessoas, como também é hoje. E muitos, naquele tempo, quando Jesus proferiu essas parábolas, não creram nele. E hoje também não é diferente. Existe um princípio hermenêutico muito importante, e é fundamental entendermos para essa reflexão de hoje. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que você vai ler nesta reflexão, alguns textos comigo, não vai precisar eu estar explicando. Você vai entender, o Espírito Santo vai falar com você. Primeira pergunta: você acredita numa eternidade após a morte? Voltando àquela pergunta. Veja que está comigo, João capítulo 3, o verso 17 e 19. João capítulo 3, o verso 17 e 19. E eu gostaria de pedir a sua ajuda para ler comigo. Vai estar aqui no projetor. Vamos ler todos em uma só voz?
Porque Deus nasce o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crer não é condenado, mas o que não crer já está condenado, porque não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Agora leia o verso 36, com todo o fôlego que Deus lhe deu comigo. Vamos lá? Por isso, verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você entendeu? Você acredita numa eternidade após a morte? Você pode dizer aqui, não, pastor, não acredito. Jesus, ele acreditava, ele falou sobre isso porque existe. E a condição é, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho está se referindo, quem crê em Jesus tem. Mas quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Se não vai ver a vida eterna, o que você acha que vai ver? O texto nos diz que vai permanecer, ou seja, já está sobre você a ira de Deus. Deus não está satisfeito com o modo de vida que você está levando, se você não crê no seu Filho Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Daniel capítulo 12, o verso 2. De novo, você precisa ler comigo. Vamos ler todos em uma só voz? Muitos dos que dormem no pó da terra, uns, outros. A eternidade não é uma existência sem fim em si mesmo. A eternidade não existe por existir, mas existe para uma vida em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. Ele está nos trazendo de volta para o paraíso. Isso é a missão de Jesus. A vida cristã diz que após a morte as pessoas experimentarão a presença de Deus, o paraíso, ou a separação dele, dependendo das escolhas feitas durante a sua vida. A vida eterna é um dom gratuito de Deus, oferecido através de Jesus Cristo. Então você já tem condições de responder a primeira pergunta. Você acredita numa eternidade após a morte? Você leu comigo que existe. Essa é a palavra do Senhor. Agora, quem vai entrar no reino dos céus? Essa é a próxima pergunta. Mateus capítulo 7, o verso 21 ao 23. Vamos ler novamente? A Bíblia explica a própria Bíblia. Mateus capítulo 7, 21 ao 23. Você pode ler comigo? Vamos lá? Nem todos que me diz entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente: o que o texto está nos dizendo? Entra no céu quem faz a vontade de Deus. É o texto que está falando isso. Entra no céu quem faz a vontade de Deus. Jesus está falando aqui, alguns vão dizer: Senhor, Senhor, eu fiz isso e aquilo. Jesus disse: eu não os conheço. A forma como você tem conduzido a sua vida está dentro da vontade de Deus ou de acordo com a sua vontade, o desejo do seu coração? A Bíblia diz que o caminho para o céu ele é estreito.
Jesus falando isso no sermão, Mateus capítulo 7, o verso 13 e 14. Não é um caminho fácil, é um caminho estreito. Leia comigo, por favor, vamos lá? Entre pela porta, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz, e são poucos que vão chegar no céu. São poucos. Novamente, essas palavras não são minhas, são palavras de Jesus. Mateus 5:3, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe por quê? Porque eles verão a Deus. Os pobres de espírito. E quem são esses pobres de espírito? São aqueles que põem a sua esperança não nos bens materiais, não na força do homem, mas têm a sua confiança no Senhor o tempo todo. Esses verão a Deus. Esses verão. O céu é um reino que tem o total domínio de Deus, está sob o seu governo, tem ordem neste lugar, não é qualquer lugar, é lugar da habitação do Altíssimo. O céu não é um reino imperialista, comunista, capitalista, fascista, racista, homofóbico, depravado, preconceituoso, um reino legalista, corrupto, injusto, perseguidor, tirano, nada disso. Esse não é o céu, não é. O céu é um reino para quem nasceu de novo. É um reino para quem nasceu de novo. E Jesus disse isso em João 3:3. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem um propósito de Deus para chamar você aqui nesta noite. É mudar o teu futuro. Para onde você está indo? Isso é graça e misericórdia de Deus, irmãos. É a graça de Deus. Esse é o céu. Esse reino é para quem foi regenerado e justificado mediante a Cristo Jesus. Neste reino a morte não terá mais poder. As lágrimas não vão mais escorrer na sua face nem na minha. Não haverá mais dor. Não um reino sem guerras. A paz será eterna, porque está sobre o domínio do príncipe da paz. Este é o céu. É a esperança da igreja, irmãos. Oh, aleluia. O passaporte ou a passagem para ir para lá, para o céu, você não compra na Azul, na Latam, na Gol ou em qualquer companhia aérea. Você também não vai conseguir alugar e fazer uma reserva no Booking. Não vai. A passagem para este reino vem do trono da graça de Deus. Não por obras, mas pela sua fé em Jesus Cristo, que morreu por você, crendo nele como Filho de Deus e confessando os seus pecados, pedindo perdão a Deus pela sua vida, pela sua rebeldia. Não existe outro mediador entre nós e o reino de Deus. Só tem um, é Jesus Cristo. Mas quem vai entrar no céu? Quem vai? Salmo 15. Veja o que a palavra do Senhor diz para mim e para você. Por favor, vamos ler? Senhor, quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, não lança injúria contra o seu vizinho.
aquele que a seus olhos tem por desprezível que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. E quem é que age assim? O justo. O justo age assim. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 9. A palavra do Senhor continua a falar conosco. Veja o que está escrito. Vamos lá? Ou vocês não sabem que os injustos, não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa convicção queima na vida do justo, de quem nasceu de verdade, quem nasceu, quem teve encontro com Deus. Apocalipse capítulo 21, versos 6 e 8. O Espírito diz à igreja e continua a falar comigo e contigo. Disse-me ainda, vamos ler? Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu que tenha sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Existe. E no dia do juízo, para mim e para você, essa mensagem vai ser lembrada. Vai ser lembrada no dia do juízo. Todos entrarão no céu? O caminho para o céu está em Cristo. A paz do homem com Deus teve um preço. Custou caro o sacrifício de Cristo. Jesus é a porta, Jesus é a escada, o caminho para o homem ter acesso a Deus. Adão, quando pecou, fechou esse caminho. Fechou. Jesus, quando morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, abriu esse caminho, irmãos. Ninguém é o caminho para salvar você e levá-lo a Deus. Ninguém. Você não vai para o céu pela sua capacidade intelectual, erudição, status, sua boa poupança, sua vida fitness, seu andar ético, sua vida religiosa, a placa da sua igreja, ou porque você é amável, gentil, faz caridade, um bom pai, um bom esposo, um bom filho. Nada disso poderá salvar a sua vida e levar você para o céu para reinar com Jesus. Só Jesus, só o sacrifício de Cristo, a expiação de Jesus como um Cordeiro de Deus, seu sangue derramado naquela cruz para pagar a minha dívida, uma dívida impagável diante de Deus. Só Jesus poderia apaziguar a ira de Deus, causada pela nossa rebeldia, pelo nosso pecado, pela nossa natureza depravada. Esse foi o custo
daquele tesouro escondido e daquela pérola preciosa. Quando os nossos olhos são abertos e contemplamos a glória de Deus em Cristo, nos atraindo para Ele, nada será tão importante e valioso quanto o reino dos céus. Nada, 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 que começa no coração de quem crê e o leva para a eternidade. O céu começa no coração de quem está com Cristo. Por isso que a gente canta, louva, como se estivesse vendo o nosso Jesus. O céu, irmãos, o nosso encontro com Deus pode estar a 1 milissegundo. Você pode nem sair deste templo nesta noite. A gente acha que está tão distante, né? John Bunyan disse: para alguns, a entrada para o inferno é dos portais do céu. Andar como crente, viver como crente, cantar como crente, evangelizar como crente, pregar como crente, mas nunca nasceram de novo. Mateus 10, 32, 33, para a gente concluir. A igreja pode ler comigo? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele Você está entendendo que Deus está falando com você nesta noite? Você está disposto a confessar Cristo? Seu coração está aberto e deseja nesta noite confessar os seus pecados? Não tem outro caminho. Você reconhece que está vivendo distante diante de Deus? Se você morresse hoje, estaria em paz para morar eternamente com Jesus no céu? Se com as suas atitudes e coração você nega Jesus e vive com tantas outras prioridades, o céu não será o seu lugar. Deus, Ele não é politicamente correto. Com Deus não há conchavos sórdidos e ajeitadinhos. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, Deus é graça, Deus é bondade e misericórdia. No caminho largo que leva à perdição, muitos admiram Jesus, falam de Jesus, tatuam Jesus, cantam Jesus, mas não passaram pelo caminho estreito. Por quê? Quem sabe porque acham sem graça, vêm impedidos de fazer o que o coração deseja, porque amam o pecado. Ninguém pode servir a dois senhores, a palavra do Senhor diz isso. Hoje, se você reconhece o valor incalculável do reino de Deus, dos céus, e acredita no que Jesus fez por você, se a verdade dele arde em seu coração, se está reconhecendo que está em falta diante de Deus, neste momento, você está sendo levado a pedir perdão. Jesus agora passa a ser uma prioridade na sua vida, e a sua fé nele tem um valor inestimável. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Investir no reino dos céus é fazer o melhor, o mais sábio e o mais duradouro de todos os seus investimentos. O reino dos céus, um lar
para os salvos em Jesus.